O encontro de Elias com Acabe. Quando Acabe finalmente avistou Elias, sua saudação foi uma acusação cheia de ódio. És tu o perturbador de Israel? Gritou o rei em fúria, mas Elias, com autoridade divina, rebateu a acusação sem hesitar. Eu não tenho perturbado a Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, declarou o profeta. Ele expôs o pecado do rei e sua falha como governante diante de todos. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, sentenciou Elias. Com o verdadeiro culpado revelado, o profeta lançou um desafio monumental. Ele propôs um confronto para provar quem era o Deus verdadeiro em Israel. Elias sozinho contra o poderio religioso sustentado pelo Estado. Ele enfrentaria os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas do poste-ídolo de Azerá. Todos os 850 profetas que comiam à mesa da rainha Jezabel. O desafio foi lançado diretamente ao rei omisso, que nada fazia para impedir a idolatria. Elias ordenou que Acabe convocasse não apenas os profetas, mas também todo o povo de Israel. O encontro estava marcado no Monte Carmelo e a nação inteira seria testemunha. No dia marcado, no topo do Monte Carmelo, uma multidão se formou. Todo o povo de Israel estava lá, junto com o rei Acabe e os 850 falsos profetas. E no centro de tudo, Elias se levantou, revestido de uma autoridade que vinha do próprio Deus. Ele se aproximou da multidão e chamou a atenção do povo com uma pergunta contundente. Até quando vocês ficarão em dúvida, com dois pensamentos diferentes? Ele bradou: se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, desafiou o profeta. O povo em silêncio não conseguiu responder uma única palavra. Então Elias estabeleceu as regras do grande desafio para todos ouvirem. Tragam-nos 2 touros, ordenou ele, explicando como o sacrifício deveria ser feito. Os profetas de Baal deveriam escolher um touro, cortá-lo em pedaços e colocá-lo sobre a lenha. Ele faria o mesmo com outro touro em seu próprio altar. Mas a regra mais importante era clara: não ponham fogo no altar. Ele advertiu. A proposta era simples e definitiva: o Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. O povo concordou que a proposta era justa e o desafio começou. Os profetas de Baal pegaram seu touro e prepararam seu sacrifício primeiro. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram desesperadamente pelo nome de seu Deus. Ó Baal, responde-nos! Gritavam eles enquanto dançavam e saltavam ao redor do altar. Mas não houve resposta, nem voz, nem sinal algum de que alguém os ouvia. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles com um sarcasmo cortante. Gritem mais alto, dizia ele, talvez o seu Deus esteja meditando ou ocupado ou viajando. Pode ser até que ele esteja dormindo e precise ser acordado, continuou Elias em seu escárnio. Enfurecidos e humilhados, os falsos profetas começaram a gritar ainda mais alto. Eles entraram em um frenesi, ferindo-se a si mesmos com espadas e lanças. Era um ritual terrível e eles se cortavam até o sangue escorrer por seus corpos. O tempo passou, o meio-dia se foi e eles continuaram com suas profecias inúteis. A tarde inteira foi gasta em seus rituais de automutilação e clamores vãos. Chegou a hora do sacrifício da tarde e nada havia acontecido. Não houve resposta, nem fogo, nem atenção alguma do Deus que eles serviam. O silêncio de Baal foi a prova de sua total inexistência e impotência. O fracasso deles foi completo e testemunhado por toda a nação. Chegou a hora de Elias. Com o fracasso dos profetas de Baal exposto, Elias se voltou para o povo e disse: cheguem mais perto de mim. Então ele começou o ato mais significativo daquele dia, a restauração do altar do Senhor, que estava em ruínas. Este concerto mostrava que a verdadeira adoração a Deus havia sido abandonada há muito tempo. Elias pegou 12 pedras, um número de profundo significado profético. Cada pedra representava uma das 12 tribos dos filhos de Israel, clamando pela unidade de seu povo, um momento de muita representatividade. Com elas, ele reedificou o altar em nome do Senhor, o Deus de Israel. Depois, ele deu uma ordem para que cavassem uma grande vala ao redor do altar.
Ele arrumou a lenha sobre as pedras, cortou o touro em pedaços e o colocou sobre a madeira. Tudo estava pronto para o sacrifício, mas então ele fez algo que desafiava toda a lógica. Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha, ordenou ele. O povo obedeceu, encharcando completamente a oferta que deveria ser queimada. Profeticamente, ele deu a ordem uma segunda vez: façam de novo, e eles o fizeram. E ainda uma terceira vez ele ordenou: façam pela terceira vez, e a água foi derramada abundantemente. A água corria por todos os lados do altar, a ponto de encher completamente as valetas cavadas. Se já era impossível cair fogo do céu, agora era humanamente impensável acender qualquer chama ali. O grau de dificuldade foi elevado ao máximo para que a glória fosse exclusiva de Deus. Então, na hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou. Diferentemente das horas gastas pelos falsos profetas, Elias precisou de uma única e curta oração. Sua conversa com Deus durou menos de 40 segundos, mas foi cheia de fé e poder. Ele clamou ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel para que todos soubessem que ele era Deus. Ele pediu que Deus mostrasse que ele era seu servo e que tudo aquilo era ordem do Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. E Deus ouviu imediatamente. Então o fogo do Senhor caiu do céu com uma força avassaladora. O fogo consumiu não apenas o touro e a lenha molhada. Ele devorou as 12 pedras do altar, o pó da terra e até mesmo a água que estava na vala. Tudo foi completamente aniquilado pelo poder consumidor do Deus vivo. Vendo isso, todo o povo caiu com o rosto em terra, aterrorizado e maravilhado. E em um só coro, a nação finalmente declarou a verdade. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eles gritaram em rendição e adoração. Acesse abaixo no link da descrição para assistir o vídeo completo da vida do profeta Elias.